Já a PEC que institui o semipresidencialismo no Brasil foi protocolada nesta quinta-feira na Câmara. A proposta obteve 169 assinaturas, 79 assinaturas, o que dá um sinal verde para a matéria começar a tramitar. O texto ganhou força depois de Hugo Mota defender o debate sobre o tema a longo prazo e sem pressa. O autor da PEC é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. No semipresidencialismo, o presidente da República continua existindo, mas com poderes limitados. Ele é quem escolhe o primeiro-ministro e divide o governo. O parlamentarismo, que foi rejeitado pelos brasileiros em um plebiscito em 1993, tem algumas diferenças. O primeiro-ministro, por exemplo, é indicado pelo Congresso. O autor da proposta afirmou aqui à Jovem Pan que o novo modelo é o mais moderno do mundo. Acompanhe. O mundo todo adotou o regime de presidencialismo com parlamento forte, com coabitação, com co-governança, onde o governo, o presidente da República, é eleito pelo voto direto, é o chefe de Estado com muitas prerrogativas e o parlamento o chefe de governo. Portanto, o modelo que estão propondo é o mais moderno do mundo, mantendo o modelo republicano, o presidencialismo e a democracia. Bom, aí o deputado Luiz Carlos Rauli falando sobre a PEC, mas Cristiano Vilela e Dora Kramer, a gente começa pelo lado legal dessa discussão. São duas discussões diferentes. A PEC, que institui o semipresidencialismo, e essas mudanças eleitorais que precisam ser aprovadas até outubro para valer na eleição do ano que vem. O que pode mudar, o que não pode mudar e, claro, a sua posição sobre essa PEC. Vilela. Olha, Tiago, com relação à reforma eleitoral, é já uma tradição no nosso país que ano par é ano de eleição e ano ímpar é ano de reforma eleitoral. Para quem tiver curiosidade em analisar a lei das eleições do Brasil, por exemplo, você vai ver uma série de rabiscos na legislação. Por quê? Porque a cada ano ímpar você tem uma reforma e uma série de mudanças que mudam isso, mudam aquilo. Geralmente, as reformas acabam iniciando com essas propostas mais grandiosas, mudar para o distrital misto, mudar para o distritão, mudar para isso, mudar aquilo. Ao final, na prática, o que acaba mudando são medidas mais pontuais, medidas relativas a detalhes de propaganda, ao tempo de campanha, situações mais comuns do dia a dia, porque é difícil se conseguir um consenso para grandes alterações, grandes transformações. Com relação à proposta de emenda constitucional que adotaria o semipresidencialismo, é um tema bastante complexo, eu sou o contrário e eu entendo que é um tema que deveria ser melhor discutido, melhor debatido, porque acredito eu que a sociedade não tem essa visão de que o parlamento deveria capitanear o comando executivo, o comando efetivo das ações políticas do nosso país. Bom, Dora Kramer, claro, falando com você também sobre esses dois assuntos, mas sobre esse debate do semipresidencialismo. Olhando para 2026, pensando nos polos que tentam e querem concorrer à presidência da República, será que essa é uma proposta viável? E o próprio presidente da Câmara falou que é um debate que deve ser feito lentamente, com calma. Claro, até porque é uma mudança de sistema de governo. Não dá para fazer isso sem um plebiscito ou pelo menos um referendo, né? Porque não é uma mudança muito profunda. E, olha, eu concordo inteiramente com o Vilela, é sempre assim, começa com umas propostas, e aí sempre presidencialismo, e aí vamos mudar a lei da ficha limpa, e aí o distrital misto, e o diabo mora onde a gente sabe. Vilela falou a palavra, nos detalhes. Eu dei uma olhada ali por cima, na diagonal, dei uma leitura, uma lida no que está sendo proposto, tem ali vários pontos. Agora, claro que tem coisas relativas a financiamento, ao uso do dinheiro pelos partidos, e vamos lembrar que o financiamento, os partidos hoje são financiados por dinheiro público, questão de cotas, então ali nos detalhes é que a gente precisa prestar atenção, porque ali é que passam os interesses de ocasião, que, como disse o doutor Cristiano Vilela, advogado eleitoral, mora nos detalhes e acontece sempre em ano ímpar. Isto é recorrente.
E, em meio a toda essa discussão, Vilela, o próprio senador Efraim falou com a gente, ele defende aquela discussão eterna que é feita aqui no Brasil. Lembro que muitas vezes a gente já discutiu isso, sobre a coincidência das eleições. E ele ainda fala, ou seja, os mandatos deveriam ser estendidos para 5 anos, aí teríamos uma eleição a cada 5 anos no Brasil e não inúmeras pelos períodos de 2 em 2 anos, como nós temos aqui há muitos anos. De que forma esse assunto também pode ser discutido ou também é algo que pode ficar perdido? Vai e volta e não sai do papel. Esse tema, eu vejo que ele até tem mais chance de ser discutido por conta do interesse que muitas vezes o deputado federal, especialmente, tenha do sentido político, no sentido eleitoral. Agora, eu vejo que é uma discussão que não é boa para o Brasil. O eleitor brasileiro passar 5 anos sem ir às urnas me parece um período extremamente grandioso e me parece com que, especialmente, os cargos de natureza municipal, como vereador, por exemplo, prefeito, vão acabar ficando a reboque das eleições gerais. E, nesse sentido, o cidadão que deve aproveitar essas oportunidades do voto para exprimir suas ideias, suas vontades, analisar com detalhe os seus candidatos, vai acabar votando num balaio de 7 candidaturas, onde naturalmente não vai conseguir ter uma noção exata de todos os candidatos e vai fazer com que a qualidade do voto ela acabe se perdendo ainda mais no nosso país. Dori, só acrescentando, muitos advogados eleitorais, como o próprio Vilela, não sei se essa é a opinião dele, mas muitos são contrários a essa história de deixar a eleição de 4 em 4 anos, ou no caso de 5 em 5 anos, como falou o senador, porque desmotivaria a população, desengajaria a população pelas questões políticas. Você tem algum posicionamento em relação a isso? Deveria continuar como está ou poderia mudar? Não, eu concordo plenamente, eu adorei que tem embasamento técnico, o que eu acho assim, com a cabeça de política, mas é isso que o Vilela falou. A eleição municipal, a eleição de vereador ficaria completamente deixada de lado. Isso não existe, eu não vejo qual é a vantagem. Eu vi quando o senador Efraim disse, teríamos em 10 anos só 2 eleições. Fiquei horrorizada. Acho que você ter... gente, porque as eleições municipais, esse intercalar de eleições funciona mais ou menos como um recall. Por menos que uma eleição não seja determinante da outra, é um recall, é uma manifestação. O que é isto? E eu não consigo nem imaginar o valor do fundo eleitoral, que seria esse de 5 em 5 anos. Deus me livre, você me perguntou objetivamente e eu te respondo, sou favorável a deixar como está.